2h47 e vamos voltar a falar de inflação, do que anda mexendo no bolso da gente. Nós estamos em contato com o Luiz Roberto Cunha, economista da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, boa tarde. Professor Cunha, está me ouvindo? Estamos com problemas aí no contato com o professor Cunha. Nós vamos falar sobre inflação, né? O Rodrigo Viga, pouco do Rio de Janeiro, já informava que o IPCA do mês de julho ficou em 0,33%. Houve uma queda importante em relação ao mês anterior. Nós estamos vendo esse processo de desaceleração depois daquele pico de inflação que nós tivemos logo depois da greve dos caminhoneiros. Só que se imaginava uma queda maior da inflação. As projeções estavam rodando muito ao redor de 0,26%. A alta no mês foi puxada basicamente por custo de energia, que eu falava há pouco, que é um grande problema aqui para a economia brasileira. Em 12 meses, o IPCA subiu para 4,48%, portanto, está encostado no centro da meta, que é 4,5%, mas ainda está nessa meta. Agora, não é uma situação confortável. O mercado financeiro trabalha com a previsão de a inflação oficial este ano ficar em 4,11%. Mudou o padrão de inflação que nós tínhamos antes da greve dos caminhoneiros, mas agora o que se percebe é que não é mais consequência da greve. A gente ainda tem índices um pouco acima do que se esperava. São preços administrados, são aumentos anunciados pelo próprio governo. Agora sim, professor Cunha, na linha? Oi, sim. Oi, nós estamos com dificuldade aí de contato. Eu falava dos números do IPCA e da pressão de energia, que é um problema sério. Aliás, os preços administrados agora que andam sendo os vilões da inflação, não é? Sem nenhuma dúvida. Esse tem sido uma pressão muito grande esse ano. Agora, a boa notícia, não é que para o final do ano você já teve quase todos os principais reajustes anuais, né, que são feitos, e a bandeira está no máximo do vermelho. Ou seja, na verdade, você pode ter até o final do ano, se chover um pouco mais, se houver uma melhora aí no quadro, você pode ter talvez em novembro, dezembro, a volta para uma bandeira vermelho 1 ou até uma bandeira amarela. Então, eu diria que mais ou menos o impacto da energia elétrica está se esgotando em termos do que ele afetou a inflação. Agora, sem dúvida, os administrados como um todos foram grandes vilões esse ano, né? Agora, eu só acredito numa desaceleração maior da inflação, porque eu falava que o mercado trabalha na média, pelo menos o relatório Focus, em 4,11 para o fechamento do ano. Olha, o número é bom. Vai ter uma queda muito boa agora em agosto, tá? Quer dizer, agosto você já teve uma deflação em alimentação do domicílio, nesse IPCA de julho, né, no 0,33. Você deve ter ainda uma ajuda boa. Os in natura, que até caíram muito, puxaram muito para baixo esse mês, até vão continuar negativos, talvez um pouco menos, que já caíram muito. Mas você tem aí uma boa ajuda de alimentação do domicílio, e como você não tem energia elétrica, não tem outros efeitos, você pode ter um agosto quase próximo de zero. Meu número é em torno entre 0,05 e 0,10, tá? Isso faz cair, a 12 meses, cai para uns 4,30 e poucos, não é? E se você tiver setembro, outubro, novembro, dezembro, os 4 meses, em média, com 0,30, você fecha em 4,23. Em princípio, esse número de 4,11, 4,23, 4,30, ou seja, alguma coisa abaixo de 4,5 é muito provável, desde que, não é sempre a coisa que a gente tem insistido, não haja nenhuma questão maior ainda em relação ao câmbio, não? Uma devaluação cambial aí, com incerteza política e tal, pode criar um pouco de pressão no final do ano. Agora, uma coisa importante nessa eleição agora de 2018, né, comparado a 2002, quando você teve uma devaluação cambial muito forte que afetou a inflação em 2002, 2003, é de que, de fato, agora o Banco Central tem reservas, né, nível de reserva muito alto, né, e isso ajuda, e você vê que nesses últimos dias, né, o câmbio que chegou a bater quase R$4 aí há um mês atrás, semana atrás, voltou para uns 4,70, 4,80, ou seja, ficando nisso, não vai ter muito mais. 3,70, professor. O senhor falou 4,70. Eu tô aqui. Deus nos livre disso. Você não é um terrorista aqui. Desculpe. Não, ele chegou quase a bater 4, voltou para 3,70, está rodando aí em 3,70, 3,80. Se ficar nisso, eu diria que um número em torno de 4,20, 4,30 é um bom número para o IPCA desse ano, abaixo dos 4,5, que é o centro da meta. Agora, vale aquela velha história, velha explicação, não é? Que o índice de inflação é uma média de preços e as pessoas têm toda a razão quando reclamam que o custo de vida está muito alto, principalmente quando chega a conta de luz, quando vai encher o tanque no posto de gasolina, de combustível, não é? Não, você não tem dúvida, quer dizer, a inflação é uma média, não? O IPCA é uma média, não é, de gastos médios de pessoas. Claro que
principalmente pessoas de renda mais baixa, né, que usam transporte público, não é, onde a conta de energia elétrica pesa mais em relação à sua renda, sofrem mais, não é? Alimentos ajudaram muito no ano passado, esse ano estão ajudando menos, apesar de agora nesse mês, então isso também pesa muito no bolso da renda mais baixa. Então, em princípio, não é? A inflação essa inflação com desemprego é o que a gente podia chamar de uma inflação baixa, mas uma inflação ruim. Não é? Esse é um momento ruim, porque quando você tem desemprego, quando você tem toda essa expectativa ruim no mercado de trabalho e tudo isso, mesmo que a inflação esteja baixa, isso não é um alento, isso não ajuda as pessoas. Professor Cunha, o senhor acha que a agricultura continua colaborando para essa desaceleração que se espera, pelo menos no curto prazo, que tem questão de sazonalidade e tem fatores climáticos que podem influenciar? São Paulo passou por uma seca pesadíssima. Você não terá esse ano, apesar de uma safra boa, menor que o ano passado, você não vai ter a ajuda que os preços de alimentos deram desde meados de 2016, no segundo semestre, 2017 inteiro e até um comecinho desse ano. Então, esse ano, o preço de alimentos chegará no final do ano um pouco mais alto que nos anos anteriores, que foram muito bons. Mas eu diria que não há nenhum risco, não é, de alguma alta muito acentuada, de uma forma geral, nos preços de alimentos. Ou seja, a agricultura, o campo continua ajudando muito o Brasil e, apesar dessas mudanças climáticas, desses extremos climáticos e de alguns momentos, o clima não está sendo tão desfavorável assim, do ponto de vista do impacto nos preços. Bom, então agora em agosto o índice vem baixinho. Bem baixinho, depois sobe um pouco, vai ficar abaixo do centro da meta a inflação anual. Eu diria que isso, tem quase certeza, o único risco seria a questão do câmbio, mas a gente já comentou aí de que o Banco Central tem como eles dizem no mercado, tem bala para atuar e evitar, como tem evitado, uma desvalorização muito mais forte. Nós ouvimos o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro, especialista em preços. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Sempre um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.